Amém, igreja. É sempre um desafio. Nós estamos fazendo o fechamento da última série e é um grande desafio mesmo trazer sempre um conteúdo da palavra de Deus no que diz respeito ao ensino, né? Porque a igreja é, ou tudo é, né? O amor principal do Pai, você. Deus, Ele se importa tanto com você que Ele levantou pastores, profetas, mestres, para que pudesse ter um alinhamento como igreja e ensinar a igreja. Nós, nesse ano de 2021, nós lançamos o tema geral como conectados para a volta de Jesus. Eu pergunto para você, você está conectado para a volta de Jesus? Se Jesus voltar hoje, fora daquele acontecimento visível do final dos tempos, se Ele voltar hoje para você, você está preparado? Então é sobre a volta de Jesus que venha, que eu vou estar ministrando. Começamos o ano falando na semana profética, de 7 temas. Pastor Célio, eu vou usar o microfone normal aqui, tá? Nós começamos o ano falando de 7 temas na semana profética. 7 chaves. Talvez você não se lembre, mas eu quero trazer a sua memória. A primeira chave foi ministrada pela pastora Ana Alice, chamada esperança. A segunda chave que traz essa conexão para a volta de Jesus são valores. Valores e princípios da palavra de Deus, ministrada também pela presbítera Cláudia. A terceira chave são boas obras, que foi ministrada por mim. A quarta chave é a chave da unidade, que foi ministrada pela pastora Nathalie. A quinta chave é a chave da comunhão. Sem comunhão nós não respondemos aquilo que Jesus ele diz, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Essa é a chave da comunhão. E a sexta chave é a chave de GDF e a chave da mutualidade. Você sabia que nas escrituras está escrito, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali há uma presença manifesta do Espírito Santo? Então o GDF é uma das chaves também para que a gente possa estar conectados para a volta de Jesus. E a sétima chave, e é interessante o Espírito Santo, ele fechou a sétima chave com o nome Maranata, que também foi ministrado pela pastora Ana Alice, que nada mais é o desejo, a honra que nós damos ao Senhor dele voltar para nós. Amém? Aleluias. E nessa última série, e as séries que nós ministramos durante todo o ano, a primeira série foi Jesus, a nossa esperança, que foi de janeiro a fevereiro. A série 2 foi Inabaláveis. Quem lembra das mensagens dos inabaláveis? Na palavra, na fé, na comunhão. A terceira série que nós ministramos foi as boas obras. E eu falei que as boas obras, ela precisa começar em nossa casa, começar em nós e com o olhar para o outro, porque tudo que Deus ama se chama mundo. Deus amou o outro que está no mundo de tal maneira. Deus amou você de tal maneira. Deus, Ele me ama de tal maneira que se entregou, e hoje eu tenho um valor. Você tem um valor, eu e você temos um preço que o mundo não pode pagar, nem que ele desse todo o dinheiro. Você tem um preço, e é o preço do sangue do Filho de Deus. Amém, queridos? A quarta série do ano foi Somos Um, que fala sobre a unidade. A outra é O Dia Se Aproxima, que foi a nossa última série do ano, que nós estamos encerrando nessa data. E é tão interessante o Espírito Santo, que quando nós olhamos para essa série chamada O Dia Se Aproxima, nós estamos falando
do Maranata, da volta de Jesus. E eu, finalizando esse tema da série, eu quero ministrar essa palavra que diz assim: o tema dessa mensagem de hoje: até que Ele venha. Até que Ele venha. O que você está fazendo até que Ele venha? Como você está, ou pretende estar, até que Ele venha? Como está o alimento que desce dos céus? Como foi ministrado aos pais de João Batista quando ele nasceu? O Espírito Santo de Deus mandou um anjo e falou para os pais de João Batista assim: esse menino é nazireu, ele é separado, ele é santo. Eu estou levantando ele com um propósito. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do meu Pai. Ele não vai comer nem o fruto da vinha, ele não vai beber, a comida dele vai ser diferenciada. Mas o principal alimento, a principal fonte, ela veio dos céus. E ele não se importou com vestimenta, ele não se importou com status, ele não se importou com alimentos, comia mel e gafanhotos, porque o alimento dele vinha dos céus, e as restantes das coisas não importava. Até que ele venha para mim, eu serei dessa forma, provavelmente João Batista disse. E Jesus fala desse homem dizendo: o que você vê no deserto? Um rei? Uma pessoa bem vestida? Uma pessoa que se alimenta nos banquetes dos reis daquela época? Não. Você vê uma voz que clama no deserto: até que eu venha. E João Batista, ele veio preparar o caminho de Jesus Cristo para que ele fosse apresentado com honra. E nós, como igreja, precisamos ser essa voz também, até que ele venha. Me ajuda aí nos textos bíblicos, por gentileza, se der para projetar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: porque todas as vezes que você comer este pão e beber deste cálice, você vai estar anunciando a morte do Senhor, até que Ele, quando eu comer, quando eu beber, quando eu estiver em comunhão com a igreja, participar da mesa, da ceia, não banalizando esse momento, esse memorial, eu trazer para o meu homem interior a concepção de que Ele é real, de que Ele está em mim, Ele se move em mim, aonde eu me encontro e tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Quando você faz isso, você está dizendo: eu estou consciente que Ele vem. Pouco antes do Senhor deixar os seus discípulos para ir à cruz e depois voltar para o céu, Ele deu a eles esta preciosa promessa. Está lá em João capítulo 14, versículo 3. João 14, versículo 3. Ele diz assim: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, diz Jesus Cristo, estejais vós comigo. Para quem que ele está dizendo isso? Para aqueles que amam a sua vinda, para aqueles que o receberam, para aqueles, na verdade, que se entregou, reconhecendo que Ele é Senhor.
e que o princípio fundante de vida na terra é conhecer Jesus e fazer dele conhecido a outros, até que ele venha. E eu queria então aqui caminhar com vocês em algumas outras maneiras nas quais Jesus vem, além da vinda visível, que é da segunda volta dele, definitiva. Quais serão as outras formas que Jesus veio, ou virá, ou ainda está vindo, para mim e para você? Que eu vou ministrar aqui está na sua Bíblia, e como eu não quero projetar nos slides, eu queria que você anotasse, porque Deus ele vai falar em profundidade com você. O Espírito Santo ele está colocando no meu coração que hoje vai haver conversões, que hoje vai haver arrependimento, que hoje vai haver retorno ao princípio do primeiro amor. Se prepara, porque o Espírito Santo de Deus ele está ministrando salvação nessa casa, porque a glória dele está sobre este lugar, e tem muitos aqui nessa casa que carregam a sua glória, e por isso a Bíblia diz: toda a terra está cheia da sua glória, porque há muitos que carregam a glória dele. Aos que creem, aos que esperam a sua volta, e aos que diz: Maranata, ora vem, ora vem, Senhor Jesus, Maranata. São 8 tipos de voltas, e eu gostaria que você anotasse cada uma, porque ao final o Espírito Santo de Deus vai falar aonde você está dentro de cada uma delas. Primeiro, outras maneiras: a vinda de Cristo para o cristão na hora da sua morte. Essa é uma outra forma de vinda de Jesus até uma pessoa. E Jesus vem para essa pessoa para a salvação ou para a condenação, porque Ele é o justo juiz. E a salvação, segundo as Escrituras, é para aquele que crê no unigênito Filho de Deus. A palavra de Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para todos aqueles que nele crê, e para aquele que nele crê não pereça na sua morte ou na minha vinda final. E ele diz, prosseguindo o texto: mas a luz, que é meu Filho, veio ao mundo, mas o mundo não a reconheceu, mas o mundo não o recebeu. Eles escolheram as trevas do que a luz. E a condenação é esta: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, e eles não o receberam. Jesus vai voltar para 2 classes de pessoas: as que creem para a salvação, e as que não creem para a condenação eterna. E você só consegue acessar a palavra de Deus, que Ele diz: olha, eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar para você, senão eu não haveria de ter dito a você que eu iria preparar-vos lugar, porque aonde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. Quantos aqui está preparado até que Ele venha? Você precisa voltar ao princípio do primeiro amor. Você precisa reconceituar a sua caminhada em Cristo Jesus nesse dia. Você precisa, porque o Espírito Santo de Deus, ele geme, porque ele percebe que você está longe. Ele geme, ele intercede ao Pai, dizendo: ajuda ele, tenha misericórdia, Senhor, tenha longanimidade com ele ainda, porque eu estou fazendo uma obra no coração dele. E é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça dele, que ele vai vir, e do juízo. Mas quando você tem a consciência que o Espírito Santo de Deus falou contigo, se você não tomar uma posição, irmão, infelizmente o Senhor, Ele chora, e Ele diz na sua palavra:
Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho prazer. Eu tenho prazer na morte do justo, na morte daquele que eu olho e vejo o sangue do meu filho nele. Nesse eu tenho prazer. Mas na morte do ímpio eu não tenho, porque eu não fiz a minha coroa da criação para a morte eterna, mas sim para a vida. Aleluias. Então, a vinda de Cristo para os cristãos na hora da morte, essa é uma forma de Jesus vir. A Bíblia diz em João 14, versículo 2 e 3, se alguém puder colocar para mim. João capítulo 14, versículo 2 e 3 diz assim: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então existe uma vinda de Cristo para o crente fiel na hora da morte, quando ele recebe o reino celestial. Alguém comprado por tão grande preço, alguém por quem ele, Jesus, pessoalmente morreu e com quem passará a eternidade. E essa entrada no reino celestial será certamente o maior clímax de toda a existência daquele crente ou daquela pessoa. Quando eu estava fazendo isso, pastora Rose, eu lembrei do Amarildo. Ele se preparava, não se preparava? Era nítido o Amarildo se preparando. Até que ele venha, o Amarildo ministrava. Até que ele venha, o Amarildo estava lá no GDF. Até que ele venha, ele estava honrando a sua casa, preocupado com a sua família, preocupado com seus filhos. Até que ele venha, eu estava na casa do Senhor adorando. Até que ele venha, eu estava fazendo e desenvolvendo a obra de Deus em unidade do Espírito com a minha igreja, a qual Cristo me colocou. Até que ele venha, eu estava fazendo. E esse é o desejo do Senhor, porque Ele pode vir para você hoje, Ele pode vir para mim hoje. Então esta é uma vinda que dá a oportunidade de vigiar tão plenamente quanto a segunda vinda de Cristo, porque sabemos que para cada um de nós este evento está em um futuro comparativamente próximo. Eu tenho 49 anos e eu vivo falando para Deise, meu tempo está encurtando. Eu penso nisso. Eu já não faço coisas que eu fazia anteriormente. Eu era capoeirista, eu dava mortal, dava gato e tal. E hoje o Isaac, ele fala: pai, o senhor fazia isso? Eu falava: há muito tempo. Pai, vamos fazer isso, o senhor fazia isso. Ele faz cada coisa que se eu for fazer, queridos, já não dá mais. E essa palavra é uma realidade. Você tem que remir o tempo, você tem que calcular o seu tempo, porque Jesus, ele vai voltar para nós. Essa é uma certeza, que talvez muitos não vão esperar a vinda de Jesus naquele grande dia, que ele vai vir buscar a sua igreja, mas talvez ele volte para você, ainda na sua velhice, ou através de situações da vida que todos nós estamos propensos a ser acometidos dela. Então certamente esta é a vinda que nos diz mais respeito como indivíduo. Amém? Pegaram aí ou não? Vamos lá então para a segunda forma, para outras formas da vinda do Senhor. A vinda de Cristo em juízo. Esse é o segundo ponto. Está lá no livro de Mateus capítulo 24. Nós não vamos ler todo o texto, então fiz um resumo para você. A vinda de Cristo em juízo. Mateus descreve isso. O livro de Mateus, capítulo 24, ele começa com uma descrição geral dos eventos que irão assinalar o fim do mundo. Do versículo 4 ao versículo 14. Esse texto, ele assinala o fim do mundo, revelando a mentira do homem, a hipocrisia do homem, o pecado desenfreado do homem, que serão evidentes na terra, ou que está sendo evidentes na terra, por aumentar a ciência. A Bíblia diz: o amor de muitos se esfria. Quanta família sem amor,
Quanto marido que não tem amor pela esposa nem pelos filhos? Quanta esposa que não tem mais amor pelos filhos? Até nós, dentro da igreja, muitas vezes não temos mais amor. E a palavra de Deus, ele diz que o fundamento de Deus é o amor. O amor, ele lança fora o medo da existência. O amor, ele lança fora o medo da insegurança. O amor, ele lança fora o medo da falência em qualquer área da sua vida. O amor em Deus, ele gera em você uma expectativa de vencedor, de vitorioso. Mas muitas vezes nós não olhamos para isso. Temos também ali em Mateus 24 uma predição da vinda de Cristo em juízo sobre a nação apóstata de Israel, com a destruição de Jerusalém. Fala disso a partir do versículo 15 até o 22, que ocorreu já no ano 70 depois de Cristo. E o juízo retido de Deus sobre a terra durante a era da igreja, durante esta era. Isso fala do versículo 23 ao 28, nesse capítulo 24 ainda. Este capítulo, irmãos, ele termina com o cumprimento dos eventos que assinalam o fim do mundo, bem como a congregação que Cristo fará do seu povo e a batalha do Armagedon. Ou seja, nesse capítulo você vai perceber que Cristo está dizendo: eu vou voltar e eu vou colher. Os meus ceifeiros estão prontos, são os anjos do Senhor, não somos nós. Se você ler o texto lá, quem vai fazer a colheita nesse grande dia são os anjos. Eu fico imaginando uma fila. Eu já imaginei, eu já comecei a chorar. De verdade. Jesus, as pessoas entrando, Jesus falando: vinde, bendito meu Pai, afastai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Mas Senhor, eu estava lá quando o pastor Cláudio estava ministrando. Eu ajudava nos ministérios, eu ministrava no louvor, eu era facilitador, eu era discipulador. Mas uma coisa é você crer em Jesus, uma é essa, e a outra coisa é você conhecer a Jesus e viver para Ele em obediência. E quando eu fico olhando para isso, para esse momento, eu falo: Deus, é muito séria a tua volta. Em Mateus também, do 24 ao 51, que fecha o capítulo, ele nos fornece esse texto, os detalhes a respeito do juízo futuro da igreja, visível, desta igreja que nós estamos hoje, agora congregada, e da humanidade. Terceira forma da volta de Jesus dentro das Escrituras: a vinda de Cristo no dia de Pentecostes. Nesse dia Jesus, ele já tinha ido aos céus. Nos acontecimentos daquele dia, Cristo manifestou providencialmente a sua presença nas atividades humanas, com um grande derramamento do seu Espírito, pelo qual ele demonstrou seu poder e iluminou e equipou os apóstolos para serem evangelistas mundiais. Jesus, ele vem para você quando você crê. Há duas formas de batismo: o batismo que você crê em Jesus e desce as águas, mas Jesus, ele te espera ansiosamente no seu quarto secreto, para que você peça para Ele dons espirituais, porque Ele quer distribuir para as igrejas, que sou eu e você individualmente, dons espirituais. Em Pentecostes, Deus equipou a igreja com dons. Cada um falava em uma língua estranha, mas o Espírito, na unidade do Senhor, ele falava: eu ouço o que ele está dizendo em inglês, eu ouço o que ele está dizendo em grego, eu ouço o que ele está dizendo em aramaico. O que está acontecendo aqui, Deus? Deus, ele faz parte do crescimento da sua igreja, e Ele quer que você busque a intimidade dEle, porque Ele quer derramar sobre você essa unção. Então Deus, Ele se manifestou, Ele veio para a igreja
no Pentecostes. A quinta forma de vinda do Senhor, segundo as Escrituras. Sobre o Pentecostes você vai encontrar no livro de Atos. A quinta forma que Jesus vem, segundo as Escrituras, a vinda de Cristo para as igrejas na Ásia Menor. A pastora Nathalie falou sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia. Só uma igreja se encontrou segundo o desejo do coração de Deus. Vamos lá. A igreja em Éfeso, ele deu um aviso. Só peguei o exemplo de 2 igrejas. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Olha o que as Escrituras diz. Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde você caiu. O que está te derrubando? Lembra onde você estava antes da queda. Lembra-te de onde você caiu. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, porque era obra de justiça. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça. Amém? Justiça é consertar o erro em acerto. Paz. Não te dou a minha paz como o mundo dá. O mundo ele te oferece uma paz através de bens. O mundo te oferece uma paz através de diploma. O mundo oferece uma paz através de status, através de likes no Facebook ou de outros recursos que te pode fazer famoso. Mas Jesus disse: eu não dou como o mundo dá. A minha paz é uma paz dentro. É de dentro para fora. É uma paz que no meio da guerra você diz: ei, mundo, eu sou filho do Deus Altíssimo. A palavra de Deus me diz que Ele é meu Senhor e o meu escudo e o meu bloqueio, socorro bem presente na hora da angústia. Ei, mundo, eu sou isso que a Bíblia diz. No meio da guerra, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele fala para você: eu estou contigo. Não se esqueça que eu estou do teu lado. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa onde, nem profundidade, nem riqueza, nem anjo, nem porvir, nem prosperidade. Nada me afasta. Nada me afasta de estar na tua presença, de eu estar com você. Nada me afasta do amor que eu tenho por você. Eu sempre vou estar ali. Eu sempre vou estar de braço aberto. Eu sempre vou estar te esperando. Eu sempre vou estar lá te esperando. Arrependa-te. Lembra-te de onde você caiu. E ele diz: e se não se arrepender, Apocalipse 2:5, venho a ti e removerei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Sabe o que é o candeeiro? Em Apocalipse, a presença do Espírito Santo. Quem já leu aqui o livro de Samuel, na pessoa de Saul? Saul estava lá. Ele estava todo empolgado, achando que ele era o maioral, achando que ele podia todas as coisas, achando que ele podia estar acima do sacerdote, acima das ordens de Deus. E ele estava dizendo: eu posso, eu faço, eu aconteço, o meu nome é grande. E ele estava lá. Mas a palavra de Deus, ele diz que o Espírito Santo se entristece e sai dele. Muitas vezes o Espírito Santo ele sai de você e você nem percebe, mas você está ainda dentro da casa do Senhor, pulando na religiosidade, fazendo na religiosidade. Mas o Espírito Santo muitas vezes está triste com você, saiu de você, e você acha que você está sendo salvo. Por isso as Escrituras diz: ei, buscai frutos de arrependimento. Buscai frutos de arrependimento. Porque quando você para, o fruto de arrependimento só vem quando você faz uma análise. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele está ministrando a ceia: olha, examinai cada um a si próprio. Porque se tiver algo, o Espírito que habita em você vai te dizer:
Conserta. Conserta e participa da mesa. Conserta. Conserta e vem cear na ceia do reino. Conserta. Só um pouquinho, queridos. Vão orando, por gentileza. Avisos semelhantes a esse de Apocalipse capítulo 5 foram dados a outras igrejas na Ásia Menor, as 7 igrejas. A igreja de Éfeso, ela não se arrependeu. Você sabia disso? Ela realmente, e Jesus, ele veio para aquela igreja, e ele realmente removeu o seu candeeiro, e aquela igreja deixou de existir, e não mais foi. Quando o Espírito Santo sai também de Saul, ele deixou de existir. Diz que até o nome dele foi apagado. Na carta à igreja de Tiatira, lá existia um espírito que destruiu esta igreja de Éfeso. Chamava Jezabel, que era o espírito de idolatria, o espírito de prostituição, o espírito de imoralidade e o espírito de anticristo. Apocalipse 2:25, ele vai dizer: mas o que tendes, retende, até que eu venha. Retomando com você o texto, essa expressão retende-o vem do verbo reter, e tem no original o sentido de guardar, o sentido de conservar. Deve ser aplicado no sentido de guardar aquilo que é precioso. E a palavra de Deus, segundo Salmos capítulo 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. É no sentido então de guardar a palavra, de guardar os mandamentos da lei divina, de guardar a fé. Deste versículo, aparentemente sem nenhum comentário, nós podemos dizer que nos prova a veracidade de que as cartas não foram escritas somente para os crentes daquela igreja no Apocalipse, na época de João o apóstolo, para os fiéis daquela época, porque todos daquela igreja já morreram. E o versículo 25 ele diz: o que tendes, retenho até que eu venha. Então, esse é um convite divino, e é um apelo de Cristo para a igreja. As últimas cartas do Apocalipse, dentre um total de 7, a pastora Nathalie ministrou ontem aqui, todas possuem característica da igreja cristã desse tempo que nós estamos vivendo. Portanto, todas elas, de alguma maneira, lançam os olhos ao fim da nova era, ou seja, para a vinda de Jesus, até que ele venha. A sexta forma que Jesus volta, segundo as Escrituras, a vinda de Cristo para os crentes ou para os cristãos, e uma presença de Cristo através do Espírito com os crentes de todas as eras. No livro de João 14:23, olha que a palavra de Deus vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. A vinda de Cristo para os crentes, em uma presença através do Espírito Santo. Ele faz morada em você, ele vem para você, se você crê nele.
dele e faz morada em você de forma eterna. E novamente, lá em Mateus 18:20, a palavra de Deus vai dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Presença do Espírito Santo na vida do crente é uma forma de Jesus vir e estar em você. Apocalipse 16:15 vai dizer assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Muitos de nós estamos nus, moralmente e espiritualmente. Moralmente e espiritualmente. Primeiro ponto, vamos pegar aqui o que é ele vir como ladrão. Outras passagens do Novo Testamento comparam a vinda do Senhor com a vinda de um ladrão. A ideia não é astúcia, não é Jesus ser astuto e falar: opa, te peguei. Não é isso. Não é astúcia, mas surpresa. A palavra de Deus, ele vai dizer que nem os anjos, nem o Filho de Deus sabia, mas somente o Pai sabia desta vinda. Isso sugere uma maneira secreta, repentina e inesperada, segundo Mateus 24:43, Lucas capítulo 12:39, também você vai encontrar, visto como o ajuntamento dos reis do Oriente com a besta é um sinal da vinda de Cristo, segundo o Apocalipse, a fim de destruir os seus inimigos. Os santos da tribulação são exortados a vigiar esperando a sua volta, e ele deve ser o significado, e esse deve ser o significado do pensamento na presente passagem: eu preciso estar pronto, porque ele pode vir para mim agora. Segunda frase desse texto que eu quero trabalhar, em Apocalipse 16:15: guarda as tuas vestes. Que vestes, pastor? Isso pode ser analisado de duas maneiras. Isso aponta para a indecência, a veste da indecência, a falta de pureza, por ter se entregado à devassidão e ao pecado em qualquer sentido ou escala. Guardar as suas vestes significa também, ou indica, a nudez de espírito, ou a nudez do seu espírito. Seu espírito não tem cobertura. Não tem cobertura. Adão, Senhor, eu ouvi a tua voz, Senhor, e eu tive medo, porque eu estava espiritualmente nu. A falta da presença de Deus na sua vida te deixa sem cobertura, e essa cobertura só pode voltar se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, até que Ele venha. Se você estiver nu na presença do Senhor, queridos, o Espírito Santo, ele não pode fazer nada por você. Ele até chora com gemidos inexprimíveis, mas ele não pode te alcançar. Ele quer te alcançar, mas ele não pode te alcançar. E a igreja ora, e a igreja continua orando, a igreja continua intercedendo, a igreja continua na vigília, o pastor continua orando, ele continua ensinando, há cursos, a oração, a leitura de palavra, a direção. A igreja, ela continua dizendo para você: você precisa voltar. Porque o Espírito Santo, ele impulsiona a igreja a vestir aqueles que não estão vestidos. Indica a nudez espiritual, ou seja, sem aquelas vestes da imoralidade que cobre a imoralidade. Indispensável a todos os santos, segundo o livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5:8. A igreja de Laodiceia tinha sido advertida contra a pobreza e a nudez espiritual.
A palavra de Deus vai dizer assim, ó: bem-aventurado os pobres de espírito. Não é pobreza de falta de bens ou escassez, porque isso não há problema para Jesus. Jesus, ele sempre está dizendo: os pobres sempre terão, mas eu os amo de qualquer maneira. Não é a pobreza, não é o bem material, é a pobreza de espírito. É você não conhecer quem é Deus na sua vida e nem conhecer o que Ele quer para você. Ele diz: feliz aqueles que são pobres de espíritos. Pobre de espírito é aquele que reconhece o seu pecado moral. Pobreza e a nudez espiritual. A igreja de Laodiceia tinha sido advertido contra essas duas coisas: pobreza espiritual e nudez espiritual, e aconselhada a comprar vestidos brancos na pessoa de Jesus, para que não aparecesse a sua nudez espiritual naquele grande dia, ou seja, na volta visível de Jesus. Não deixe Jesus te encontrar nu na volta dele. 7. A sétima forma, antepenúltima forma, segundo as escrituras, da volta de Jesus: a vinda de Cristo a várias cidades na Palestina durante o seu ministério público. Você é um cooperador na obra de Deus? Não precisa levantar a mão não. Você é um cooperador na obra de Deus? Você ama o que Deus ama? Você ama o que Deus ama? Ama o mundo? Não no aspecto de bens, de posse. Ama o mundo pessoa. Você sente a dor de Cristo. Jesus, ele volta a várias cidades na Palestina durante o seu ministério público, para nos ensinar. Primeiro, quando os 12 foram enviados em uma missão de pregação, ele disse: vocês não vão acabar essa missão, não vai acabar de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem, porque ele tinha intenção de estar presente naquelas cidades. E Jesus, ele quer ganhar Campo Grande, sabia? Jesus, ele quer ganhar os nossos vizinhos aqui. E você precisa entender que você é um colaborador, é um cooperador, você é um servo, você é filho e você é irmão. Ele nos chama para uma unidade de operação eclesiástica, de missões. Então, ele diz isso lá em Mateus 10, 23: não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Jesus, ele evidentemente queria dizer que ele iria visitar aquelas cidades, as mesmas cidades brevemente, pois o que é dito um pouco depois, lá em Lucas capítulo 11, olha o que Jesus diz, um pouco depois de enviar os 12, ele envia mais 70. O que significa para você ser enviado? O que significa ser escolhido pelo Espírito Santo, por Jesus, e dizer: ide? Ele diz assim: designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava. Se preceder, quer dizer que ele iria posteriormente. Então Jesus também, ele vem e ele tem interesse nas cidades. E eu quero finalizar aqui com a 8ª forma da vinda de Jesus, que é essa que todos nós, no livro de Apocalipse, nós acreditamos, que Jesus vai voltar um dia para todos nós. E finalmente a vinda visível, gloriosa de Cristo no fim da presente era. Jesus, ele diz: eu vou voltar, aqueles que morrerem em mim vão ressuscitar, aqueles que estão em mim vão ter os seus corpos glorificados, porque é a minha cobertura
para tirar a sua nudez, porque esse corpo aqui terreno, ele não entra onde eu estou. Ele quer nos vestir. Esta vinda, a mais importante, climática, foi prometida por 2 anjos no momento da ascensão de Cristo, e é reconhecida por todos os cristãos. Ô Ted, eu gostaria que você colocasse, não sei se você não está conseguindo aí, mas pelo menos essa, Atos, capítulo 1, versículo 8 ao 11, não sei se dá para colocar, mas esse eu gostaria que a igreja lesse, eu quero ler com você. E você que está em casa, Atos, capítulo 1, versículo 8 ao 11. Aqui está falando da vinda visível de Jesus. E foi pronunciada por 2 anjos. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Jesus estava sendo elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos olhos deles, e estando com os olhos fitos no céu, todos olhando para Jesus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, como Hananiel, que está aqui do meu lado, e como Etiel, que está aqui do outro lado, vestidos de brancos, nos quais lhes disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vocês foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Esse texto está dizendo assim: até que ele venha, é esta declaração que nós lemos agora, que nos afirma a segunda vinda de Cristo. E esse texto diz: aquele que veio trazer salvação, voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Voltará para você, voltará para mim, queridos, voltará para a tua geração, voltará para a semente. Lá no livro de Salmos, a palavra de Deus vai dizer assim: uma semente anunciará, uma geração anunciará a outra geração. É responsabilidade da igreja preparar os filhos, preparar os jovens, preparar os adolescentes. É responsabilidade nossa preparar uma semente. Ela está dizendo, uma criança, alguém que está no ventre. Ela está dizendo, uma semente, queridos, vai frutificar e vai anunciar a outra geração. Nós precisamos. Estava lá no curso da Damares, pastor, via YouTube, não sei quantos participaram da sala, mas eu percebi a urgência, queridos, de preparar a igreja. Eu sempre percebo, mas no dia a dia parece que o mundo nos consome. Mas se você não estiver na presença dele até que ele venha, você não consegue falar isso, você não consegue se posicionar nisso. Apocalipse 3:11 vai dizer, e eu já estou encerrando: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A igreja de Filadélfia, queridos, ela foi a única igreja que foi ser achada preparada do Senhor. E o anjo da igreja que está na Filadélfia escreve: isto diz o Senhor, o Santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que as suas obras, eu sei as tuas obras,
eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, você guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, crentes e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo, igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna, templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E acrescentarei sobre ele o meu nome, do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também no meu novo nome. Jesus precisa nos encontrar de acordo com esta igreja. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Eu gostaria de chamar a equipe de louvor. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado, olhasse para quem está atrás de você. Fala, graça e paz, irmãos. Assim sim. Graça e paz, meu irmão. Eu profetizo na sua vida que nós estaremos juntos. A palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 58 diz: esta é uma mensagem de encorajamento e consolação aos fiéis, mas também é uma palavra de advertência aos hesitantes, às quais é dito que se tornem constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Essa palavra que eu ministrei hoje, ela é uma palavra de encorajamento, mas para aqueles que hesitam ainda em se tomar posição, é uma palavra de juízo. Leves, ele diz assim: a igreja é a única organização que existe prioritariamente, não para ela mesma, mas para os não crentes. Apocalipse 22, 12 diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 3:11 vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero finalizar só explicando sobre a questão da coroa. Segundo a história, ou os anais históricos, da Grécia, do povo da Grécia, da antiga Grécia, em Olímpia, no Peloponeso, que era uma montanha de 200 e poucos quilômetros quadrados, lá de 4 em 4 anos se realizavam os Jogos Olímpicos, desde o ano 776 antes de Cristo. E ali aos vencedores se otorgava uma coroa, a coroa da vitória, formada de folhas de louro entrelaçadas. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele se serve frequentemente dessas figuras de competições, principalmente quando você lê a carta dele a Timóteo, que por ser filho de pai grego, Timóteo é filho de pai grego, e de conhecer a Grécia, devia estar familiarizado com aquilo que Paulo escrevia. Paulo tinha essa atenção a escrever a Timóteo, e ele escrevia assim, 2 Timóteo 2,5: se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. A pergunta que eu faço para você, igreja: você está militando legitimamente? Você está militando legitimamente, com consciência de que você está no combate, com consciência que você está entrando no reino de Deus, pela força mesmo do Senhor e do poder dele? Paulo ele vai dizer também em 2 Timóteo 4, 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, ele diz, desde agora que eu estou vivo,
desde agora, a coroa, eu tenho convicção que a coroa da justiça me está guardada. Confiança, fé, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, que o Espírito Santo de Deus, Ele abençoe a sua vida. Eu quero fazer aqui, porque o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus falou para você, mas há pessoas aqui que está pedindo assim: Senhor, se Ele fazer um apelo hoje, eu vou me render ao Senhor. Eu queria chamar, não vai ter louvor, vai ter razão. Eu queria que você saísse do seu lugar. Eu quero orar por você, porque Deus tem uma vestimenta para você, Deus tem uma cobertura. Quem é você? Eu quero que você saia do seu lugar em nome de Jesus. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, entendeu essa mensagem, se Deus te chamou para cá nesta manhã, Ele quer trazer sobre a sua vida salvação, Ele quer trazer libertação. Eu quero orar por você. Quem é você? Saia do seu lugar em nome de Jesus. Pode vir aqui, queridos. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Pode vir aqui, querido. Amém. Amém, queridos. No nome de Jesus. A igreja, eu quero que você ore. Você nem sabe o que está acontecendo aqui. Quem é você? No nome de Jesus. Alguém pode, os intercessores podem estar aqui do lado desse jovem aqui, queridos. Você que ouviu essa mensagem também, que está aqui na igreja, dessa comunidade. Eu perguntei: você tem militado com consciência? Se teu espírito diz: Senhor, eu preciso me consertar, saia do seu lugar. Jesus veio para você agora e quer te cobrir e te vestir. Eu quero orar por você, e nessa oração você saia do seu lugar. Deus está te oportunizando a você voltar para Ele, no nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha à frente, que eu quero orar por você. Eu vou te chamar pela última vez. Quem é você? Quem é você que o Espírito Santo ministrou? Quem é você que o Espírito Santo tocou? Quem é você que o Espírito Santo diz: ei, eu estou quebrando as tuas correntes e as tuas algemas, não temas, que eu sou com você? Quem é você? Saia do seu lugar, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer te cobrir, Ele quer te salvar. Tem alguém que precisa entregar a sua vida para Jesus, mas ele diz: Senhor, se eu for, eu vou ter que mudar tudo. Jesus, Ele diz: quem promove a mudança sou eu. Eu sou aquele que transforma todas as coisas. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, tem duas almas aqui, Senhor. Duas almas. E a tua palavra fala que a festa diante dos anjos, quando alguém se entrega ao Senhor. Então eu creio que nesta manhã o Senhor está de pé, Senhor, se alegrando, Deus, com essas duas almas, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Deus, esse homem. Deus, não o conheço, mas eu sei, Deus, que ele é, Senhor, um filho, ó Pai, do Senhor, ó Pai, assim como diz a tua palavra, até, Senhor, das pedras pode suscitar, ó Deus, ó Pai, filhos de Abraão, Pai. O Senhor pode, e eu creio, Senhor. Eu abençoo, Deus, a vida desse homem, ó Pai, segundo a tua palavra, para salvação eterna,
Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu apresento, ó Pai, esta irmã, Deus, que está aqui, ó Deus, o teu Espírito conhece ela, Senhor, ó Deus, eu abençoo ela, Senhor, segundo a tua palavra, ó Deus, tudo que ela sente, ó Deus, ó Pai, tudo, ó Deus, ó Pai, que ela estava sentindo, ó Pai, de opressão, ó Senhor, ó Pai, de tristeza, de angústia, Espírito Santo de Deus, ó Pai, transforma, Pai, a maldição em bênção, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor faz nova todas as coisas, ó Pai. Eu abençoo ela, Pai, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo, ó Deus, para a salvação eterna, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Jesus, a palavra está aqui de direito. Deus abençoe você, Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus.